Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 29 de março de 2022, terça-feira, estamos aqui para mais uma palavra e vamos continuar esta série, né? O que significa, né? O que é estar em Cristo, né? Ser um com Cristo. E hoje nós vamos falar no quarto vídeo. Se você está pegando hoje pela primeira vez, ouça, né? Assista os 3 primeiros vídeos que a gente está falando desse assunto. Já é um assunto que a gente vai dando continuidade. Quero agradecer a você que está inscrito no canal. Se ainda não estiver inscrito, se inscreva. Não se esqueça de ao final dar o seu like, de comentar e de compartilhar com seus queridos. Isso ajuda o nosso canal a crescer. Também, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição, que vai ser de grande valia para nós. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Isaías 53, versículo 3 ao 5, diz assim: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Ou tem umas versões que dizem, sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Querido, quando nós olhamos para esse texto de Isaías 53, a gente vê uma cena horrível, né? A cena da crucificação. E muitas vezes as pessoas, quando veem, né, a Paixão de Cristo, filmes da Paixão de Cristo, elas têm uma tendência a fixar a sua atenção nos sofrimentos físicos. Mas sabe que não foi o que os soldados romanos, nem o que a multidão, aquela multidão furiosa, raivosa, fizeram a Cristo, não, querido. Foi o que Deus fez que você precisa entender. Foi o que Deus fez, que é o mais importante você observar e não está ali patente aos olhos físicos. É a palavra que nos mostra. Nós, queridos, podemos ficar chocados, né, quando a gente percebe aqui pela palavra que ele foi afligido, ferido de Deus e oprimido com as nossas enfermidades e com os nossos pecados. Sobre Jesus ali naquela cruz, que foram colocados as enfermidades e as doenças de toda a humanidade. E nós podemos ver isso, né, que Deus colocou isso, como está lá em Isaías 53, no versículo 10, que diz assim: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A alma do Senhor, por expiação do pecado, ele foi colocado ali. E agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma por expiação do pecado. Pagamento, quitação do pecado. Jesus ali na cruz, que ele não foi apenas feito pecado e separado do Pai, até o ponto, né, de Jesus sentir essa dor da separação, de estar sozinho, né, cheio do lixo humano, o pecado, as doenças. E ele clama, como está escrito no Salmo 22, aquele salmo profético: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Mas ali, querido, todas as enfermidades, todo o pecado da raça humana estava sendo colocado ali sobre Jesus, ali naquela cruz. Era o sacrifício da nossa redenção. Em Isaías 52, no versículo 14, diz assim: Como pasmaram muitos à vista dele, ficaram pasmados, pois a sua figura, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. As pessoas ficaram pasmadas. Jesus estava numa situação horrível, a aparência dele. Não apenas por causa do castigo físico que ele sofreu,
mas porque ali que ele estava tomando todo o pecado da humanidade, todas as enfermidades da humanidade. Isso foi um sofrimento espiritual. Foi aí que o homem interior do coração, o Espírito de Jesus, se tornou não somente um pecado, mas também enfermidade, doença. Ele assumiu toda a nossa doença, todo o nosso pecado. E esse foi o lado espiritual da agonia ali na cruz, que aos olhos humanos ninguém viu, mas a palavra nos mostra. É o que eu estou lendo aqui em Isaías 53, porque Isaías profetizou isso. Foi aí que os nossos pecados, as nossas doenças foram colocadas sobre ele. O Espírito de Jesus foi feito pecado e feito doença. Sabe, queridos, quando nós percebemos isso pelo Espírito, temos essa revelação pela palavra, querido, nós vamos entender toda a realidade da obra da redenção, toda a realidade que Cristo estava realizando ali, nos substituindo ali na cruz do Calvário. E muitas vezes a gente vê isso, né, esse texto ensinado, como uma doutrina. Mas não, querido, muito mais do que uma doutrina. Esse texto tem que ser uma realidade nas nossas vidas. A revelação da vontade de Deus aqui, de curar, de salvar, de restaurar, de redimir, de perdoar a humanidade, tem que ser realidade nas nossas vidas, para que nós possamos, queridos, receber essa revelação e usufruir de tudo que Jesus já fez por nós ali na cruz. Ele não somente colocou os nossos pecados sobre Jesus, mas toda a humanidade estava ali, representada nele, querido. Estava ali, na cruz. Toda a humanidade. Corpo, alma e espírito. Toda a humanidade foi pregada ali na cruz do Calvário. Nossas doenças eram parte dele. Os nossos pecados eram parte dele. Nós estávamos ali com ele. Ele estava nos substituindo, querido. Era como se nós estivéssemos ali. Quando o nosso espírito recebe essa revelação, acabou. Acabou, querido, para Satanás, acabou para a doença, acabou para a enfermidade. Porque Jesus, ele foi feito doente com as minhas doenças, com as suas doenças. E se as nossas doenças foram colocadas sobre ele, Satanás não tem mais direito legal de colocar enfermidade sobre nós. E no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós podemos, querido, nos tornar livres dessa investida do inimigo para nos trazer de novo a um jugo de escravidão. Jesus já nos libertou. Ali na cruz, nós somos livres de todo mal, de todo pecado, de toda enfermidade. Amém, queridos? Eu sei que nós vivemos num corpo mortal, mas o corpo mortal do Espírito recriado, aquele que está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O corpo mortal da pessoa que tem o seu Espírito recriado é um corpo cheio da vida de Deus. Romanos 8,11 diz isso. Se habita em vós o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará os vossos corpos mortais. Então, querido, quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vivifica o nosso corpo mortal. Ele traz a vida de Deus para dentro de nós, a natureza de Deus. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 4, ele nos mostra essa realidade, para que o mortal seja absorvido pela vida. Hoje, querido, nós temos a vida de Deus, a Zoe. Em Romanos 6, versículo 14, Paulo diz que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas na graça. Então, o pecado não é mais aquele que domina, aquele que comanda a nossa vida, não é mais nosso Senhor. Nem doença, nem dor, que tem mais comando sobre as nossas vidas, tem mais domínio sobre as nossas vidas. Satanás perdeu, querido, o seu domínio sobre a minha vida, sobre a sua vida. E ele não pode mais colocar doenças, porque nós somos novas criaturas em Cristo, feitas em retidão e justiça. A doença, querido, ela é espiritual e é manifesta no nosso corpo como uma enfermidade. O mundo vê a doença em nossos corpos,
mas Deus vê a doença em nossos espíritos. Mas o próprio Deus, ele já providenciou a cura ali na cruz do Calvário. E hoje nós recebemos a cura pela palavra de Deus, pela revelação da palavra de Deus. É a palavra que cura os nossos espíritos. É a palavra que renova as nossas mentes. É a palavra que cura os nossos corpos. É a palavra que nos recria. É a palavra que produz fé. É a palavra que nos alimenta. É a palavra que ilumina o nosso entendimento. É a palavra, querido, que revela aquilo que nós realmente somos em Cristo, novas criaturas, aquilo que nós temos em Cristo, aquilo que nós somos em Cristo e aquilo que nós podemos em Cristo. É a palavra, querido, que traz cura para os nossos espíritos doentes, e esta cura se manifesta no nosso corpo físico. A enfermidade, querido, a gente deve entender isso, é uma condição espiritual manifestada no nosso corpo físico. E se Jesus foi feito pecado, e ali na cruz ele aniquilou os nossos pecados, as nossas iniquidades, nós não precisamos mais ser governados por doença, não precisamos estar mais debaixo de enfermidade, de doenças do cativeiro de Satanás. Ele foi feito, Jesus foi feito doença com a minha doença, e ele lançou fora as nossas doenças e as nossas enfermidades. Nós não precisamos mais ser governados por ela. Ele foi feito pecado com os meus pecados, com os seus pecados, querido. Ele tomou os nossos pecados e ele carregou. Nós não podemos mais, não precisamos mais viver escravizados pelo pecado. Nós precisamos entender isso, que com as nossas doenças, com as nossas enfermidades, com os nossos pecados, fomos pregados juntamente com Cristo ali na cruz. E quando nós reconhecemos isso, que nós, como humanidade, toda a humanidade estava ali, né, representada ali na cruz, a gente não vai mais lutar por fé, por justiça e por santidade, porque nós sabemos que nós já fomos pregados na cruz, nós já morremos com Cristo naquela cruz, nós fomos sepultados com Ele, nós sofremos com Ele naquela cruz, mas nós já fomos vivificados com Cristo, fomos ressuscitados com Cristo, fomos justificados com Cristo. Jesus venceu Satanás e nós já o vencemos também, porque hoje nós somos o corpo de Cristo. E hoje, Cristo está sentado à direita de Deus. É a posição espiritual. E hoje nós estamos lá. A nossa posição espiritual é essa. Porque hoje aqui na terra, a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. Nós estamos aqui na terra representando Jesus. E nós estamos representados por Ele lá à direita do Pai. Amém, querido? Então, quando nós entendemos isso, tudo aquilo que Jesus conquistou para nós se torna realidade para nós. Nós podemos tomar posse pela fé na palavra, e viver essa realidade, porque tudo isso já está liberado para nós. Paulo fala em Efésios 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que bênçãos espirituais são essas, querido? Tudo isso que nós falamos aqui, salvação, cura, provisão, libertação, proteção, é a palavra sozo do grego. Salvação, libertação, cura, proteção, provisão, libertação, vida plena. Amém? Tudo isso já é nosso em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é verdade, Pai. Eu agradeço por essa palavra, trazendo luz ao entendimento dos meus irmãos, para que cada um, Pai, tome a sua posição no corpo de Cristo, entendendo que Cristo já levou todas as nossas enfermidades naquela cruz, todos os nossos pecados, e hoje somos novas criaturas em Cristo. Pai, somos perdoados, somos salvos, somos curados. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo isso, Pai. Pai, eu quero te agradecer também e orar em favor e te agradecer pela cura da Clarice, do Fernando e do Sérgio Bandeira, do irmão Paulo, pai do Amauri, lá em Maracanaú, pela cura e libertação do Jorginho Lobato, da Laurinha, neta da Norma, da Natália, lá em Imperatriz, Pai, da Rubênia, aqui em Brasília, a pedido da Sandra, nós oramos por ela, também do Rildo, né, que sofreu um AVC, lá no interior de Minas. Também te agradecemos pela cirurgia da Elaine, transcorrendo tudo bem na sexta-feira. Te agradecemos pela recuperação completa também do Alceu, irmão da irmã Georgina. Pai, te agradecemos por favor e graça nessa causa da Juliana e da Fernanda Gama. Pai, chegando já o dia delas tomarem posse
nesse concurso que elas foram aprovadas. Te agradeço por favor e graça para a Norma e para o Ivan, provisão sobrenatural chegando. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelas famílias da Val, da Sandra Paz, da Beatriz Lobo, pela família do Judicael e por todas as famílias da Vida Plena Ministério Internacional. Nós declaramos sobre cada uma dessas famílias salvação, cura, libertação, paz, saúde, alegria, provisão, prosperidade do céu em nome de Jesus. Pai, te agradeço pelos teus anjos, guardando, protegendo, livrando a minha mãe, sua casa e sua família, Dona Benedita, minha sogra, sua casa e sua família, a Patrícia e o Luiz Eduardo Mergulhão e todas as famílias da Vida Plena. Em nome de Jesus Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Não se esqueça de dar o seu like, de fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos e pedir que aqueles que ainda não são inscritos se inscrevam no nosso canal. Vamos ajudar a crescer. Amém? Fiquem na paz e até a próxima.